Muito bem, estudo da lição número 2, a parte de sábado à tarde, onde as alianças divinas serão o foco do nosso estudo nessa semana. Para entendermos como podemos ser assim mordomos fiéis de Deus, Deus nos mostrou na lição da semana passada sobre que pertencemos à sua família, família divina. Se entendermos que a família divina nos dá privilégios e também deveres, vamos entender que precisamos obedecer o que Deus fala conosco. Por isso, o estudo de que Deus faz pactos, aliança com o seu povo é importante. Deus faz aliança com pessoas também, para que nós possamos entender como podemos ser prósperos nesta vida, colocando Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante. Por isso, toda aliança da graça, toda aliança feita com o ser humano é, na verdade, uma aliança da graça. E diz que a aliança da graça é um título de propriedade do crente no céu. É como se tivesse um cantinho no céu garantido a aliança da graça, porque cada aliança é um feixe de promessas. Deus faz muitas promessas dentro de uma aliança e é chamado de aliança bilateral, porque quando Deus faz uma aliança conosco, Ele diz: eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês. Já estudamos isso em um trimestre sobre as alianças divinas. Então, não é um estudo estranho, não é um assunto que nos cause assim estranheza, porque Deus mostrou que Ele pode fazer aliança unilateral. Quando Ele faz as coisas e não precisa assim da interferência humana. Exemplo, Deus nos dá o sol, a chuva, Deus nos dá o clima, e isso não depende do que nós façamos. Deus nos dá de qualquer maneira. É uma forma de chamada aliança unilateral. Ele fez essa aliança com Noé. Depois do dilúvio, ele diz: nunca mais destruirei a terra. Não chovia na terra, era um vapor que subia da terra. Desde então, o dilúvio, Deus mantém então essa promessa unilateral, onde somente Ele faz a parte dele. Com as promessas, com os pactos bilaterais ou bilateral, Deus faz uma parte e o ser humano faz uma parte. O verso da semana está centralizado em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, onde Deus, através de Moisés, disse o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma promessa maravilhosa. Deus exaltando o seu povo, se tão somente o povo cumprisse aquele que Deus estava solicitando. As alianças, na verdade, entre Deus e o ser humano, sempre foram propostas com um sentido de salvação. Quando falamos de aliança, nos vem à mente geralmente uma espécie de contrato, onde duas partes assinam ou concordam com esse contrato. Tá? Na Bíblia encontramos esses acordos, chamados acordos que Deus ele propõe e ele chama o ser humano para que o ser humano possa então trabalhar com ele nesse acordo. Quando Deus deu para Adão, fez o primeiro pacto, o pacto da salvação, ele disse: eu vou enviar alguém, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar. Mas esse descendente é que trará salvação para o ser humano. Foi uma espécie de assim, pacto que Deus fez com Adão e que tinha a intenção de salvação. Finalmente, nós vimos depois Deus assim tendo que destruir o ser humano, porque este primeiro pacto feito com Adão, o ser humano se tornou tão devasso, tão pecador, que Deus disse: me arrependo de haver feito o ser humano. O ser humano é muito mau. A violência era extrema. E Deus disse: vou destruir a terra. Porém, Deus viu Noé. Então Deus salvou Noé, fez um pacto com ele. Ele e a família deles foram salvos. Eles recomeçaram a geração humana nesta terra. E Deus fez então um outro pacto com Noé, que foi o pacto da aliança. Ou seja, aquele arco-íris, que é chamado de arco-íris, na verdade é o arco da promessa. Deus então mostrou ali que estava disposto a preservar o ser humano. O primeiro pacto veio com Adão, salvação do ser humano. O segundo pacto, salvação de Noé e sua família, depois salvação também do ser humano e conservação da vida humana. Finalmente, temos a aliança com Abraão, onde Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. E Deus disse: você será uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, Deus estava pensando na criação de um povo especial. E deste povo nasceria Jesus Cristo, que se tornaria a maior bênção para a humanidade. É por isso que a expressão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Deus estava pensando em Jesus
nascendo da descendência de Abraão e se tornando o Salvador do mundo, a bênção para todas as famílias dessa terra. Finalmente, chegamos então à aliança que Deus fez com o povo no Sinai, no Monte Sinai, e ali Moisés mostrou, Deus está fazendo uma aliança com vocês, vocês vão guardar os mandamentos do Senhor, e o Senhor vai abençoar vocês na nova terra, na terra prometida. Dentro da terra prometida, o povo se corrompeu, e Deus então prometeu, lá como diz o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, Deus disse, eu farei com este meu povo uma nova aliança. Isto era para simbolizar a aliança na cruz do Calvário, chamada da aliança da graça. Então, quando Cristo morreu na cruz, estendeu os seus braços, ali estava abraçando a humanidade e estava então recebendo todos os seres humanos para a aliança da graça. Ou seja, Deus fez a parte dele, salvando, providenciando a salvação ao ser humano. Agora o ser humano teria que crer em Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus e participar da aliança da graça. Promessas da aliança da graça, vida eterna, promessa da aliança da graça, a presença do Espírito Santo e finalmente a glorificação com a vinda de Jesus, a segunda vinda e então levando os salvos para o céu. São promessas da aliança da graça, tá? Tudo isso para mostrar que o ser humano ele pode ser salvo se ele aceitar Jesus Cristo. Em uma das prisões havia um homem que era chamado o Rei dos Criminosos. As pessoas tinham medo dele. Os guardas andavam de arma no pátio toda vez que o Rei dos Criminosos estava assim tomando sol ou junto com outros companheiros, porque ele arrumava a briga, ele era cruel. Ele matou uma pessoa estrangulando a pessoa com uma das mãos e sorrindo, dando gargalhada enquanto a pessoa morria em suas mãos. Ele era muito cruel. Um dia, o capelão do presídio ofereceu para ele um livro. Ele olhou para o capelão com muita raiva. O capelão ficou até com medo. Quando foi outro dia, ele foi lá na biblioteca e perguntou ao capelão sobre um livro. Ele queria ler um certo livro. O capelão disse, eu não tenho esse livro, mas eu tenho esse outro aqui. Quando ele viu o livro Bíblia Sagrada, ele jogou em cima da mesa com toda a força e perguntou ao capelão, você sabe com quem você está falando? Eu estrangulo você aqui dentro. O capelão disse, calma, não precisa ficar com raiva. Eu só queria saber se você já havia lido esse livro, porque esse livro fala de uma coisa especial. Ele deu um murro bem grande na porta de ferro e disse, meu coração é duro igual esse ferro dessa porta. Ele não vai ser modificado por nenhum tipo de livro. E essa tal de Bíblia, eu não quero essa Bíblia. Então o capelão disse, você já ouviu falar sobre o Pacto da Graça? Eu vou ler para você. Abriu a Bíblia em Ezequiel 33, no verso 26, 36, 26, e leu para o Rei dos Criminosos a seguinte expressão. E eu tomarei o vosso coração de pedra, e eu colocarei no lugar dele um coração de carne. O criminoso ficou assim, olhando para o capelão e disse, o que o senhor leu aí? Deus está dizendo que vai trocar o nosso coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Onde é que está escrito isso? O capelão disse aqui, Ezequiel 36, 26. Ele leu algumas vezes e disse para o capelão, marca essa página aí, me dá esse livro aqui, eu vou ler na minha cela. Ele leu aquele texto várias vezes, e quando o capelão voltou, 2 dias depois, aquele homem bruto estava bondoso como uma criancinha. Chamou o capelão para uma conversa e disse, eu quero essa transformação no meu coração. Eu quero esse coração de carne. E o capelão disse, Jesus pode tornar isso possível? Vamos orar juntos. E oraram juntos. E o capelão passou a ensinar esse homem. Hoje é um homem que ele está na prisão, mas ele é completamente diferente daquilo que ele foi. É um homem amável, dócil, ensina as outras pessoas, ajuda as pessoas, uma transformação assim perfeita. Esse homem aceitou a aliança da graça e foi transformado pelo Espírito Santo. E hoje ele é uma pessoa abençoada por Deus. Essa semana vamos estudar como a aliança ou as alianças divinas podem nos alcançar e pode transformar o nosso coração, nos tornando cooperadores do Senhor. Deus quer que sejamos assim ministros assim de poder, pessoas que tenham assim mordomia nos olhos, no coração e nas intenções e nas atitudes. Mas eu estou falando não é de dinheiro, eu estou falando de ser uma pessoa transformada, isso é ser mordomo. Ellen White diz que Deus nos transformou em seus cooperadores. Para isso, nós temos que entender que a mordomia é algo, ou é um estudo que nos fará bem. Nunca Deus vai pedir algo que não seja possível que nós cumpramos. Ele vai nos ajudar. Por isso a lição dessa semana será muito interessante. Os pactos, as alianças que Deus faz com o ser humano. Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nós queremos entender como as alianças nos alcançam e como o Senhor pode nos salvar e nos ajudar.
Obrigado por esses testemunhos que existem na lição, que possamos entender que a sua vontade é soberana. Nos ajude a sermos mordomos fiéis, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um sábado, terminando já o sábado feliz, mas seja um final de semana abençoado e uma semana assim abençoada por Deus. Que haja uma bênção em seu coração. Fica com Deus. Amém.